irmãos, a paz seja convosco. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão no Facebook, como também no canal no YouTube. Deus possa o abençoar poderosamente. Quero dizer que estou muitíssimo alegre por estar retornando a este lugar. Deus abençoe poderosamente o pastor Valdir Lemos, toda a sua comitiva de obreiro. Deus seja louvado em nome de Jesus. Sem perca de tempo, quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica. Quarto Evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Quarto Evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim a referência bíblica: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O último hino que foi louvado fala-nos que nós iremos comer o melhor desta terra. Hoje será uma mensagem de reflexão. E dentro de alguns instantes, o eterno Deus irá continuar a falar conosco por meio da sua poderosa palavra. É bem sabido que se eu li um texto que fala-nos sobre comida, com certeza vou pregar nesta noite sobre comida. Quem gosta de comer, diga amém. Quem ficou calado não gosta, né? Os irmãos que estão no YouTube, Facebook, diga amém. Hoje é domingo, daqui a pouco as pizzarias começam a receber ligação. Pois bem, então iremos falar sobre comida. E essa mensagem você não vai encontrar também no Google não, tá? Só depois que eu pregar você vai assistir. Porque eu desconheço alguém que já pregou esse sermão nesta noite. Então irei pregar uma mensagem de reflexão falando-nos sobre comida, Adriano. Bênção de Deus. Está tendo culto aqui e lá fora, né? Pode fechar a porta não, Valdir? Vamos lá. Falando sobre comida. Alguns estados da nossa nação brasileira têm algumas comidas que são típicas. Como, por exemplo, a comida típica do estado da Bahia é vatapá e acarajé. Vatapá e acarajé é uma comida típica da Bahia. O estado da Paraíba, a comida típica da Paraíba é baião de dois e arroz doce. O estado do Pernambuco, qual é a comida típica do Pernambuco? Buchada de bode. Aleluia. Segura a emoção, Adriano.
Pastor, tem buchada de cabra? Desconheço. Buchada de bode. Alguém está dizendo, onde esse pastor arruma essa mensagem? Veio do céu, diga amém. Rio de Janeiro. Qual é a comida típica do Rio de Janeiro? Feijoada carioca. Feito com quê? Feijão preto. Pastor, tem feijão branco? Claro que tem. Mas lá usa feijão preto. Rio Grande do Sul. Qual é a comida típica do Rio Grande do Sul? Churrasco na brasa e arroz carreteiro. Alguém está dizendo, daqui a pouco ele vai falar meu estado. Não, já estou acabando. Aqui tem que ser rápido e objetivo, porque a TV do céu está ligada. Diga amém. Grande metrópolis, conhecido como São Paulo. Qual é a comida típica do estado de São Paulo? Isso mesmo. Uma comida que se chama virada paulista. Composto de arroz, ovo frito, bisteca de porco. E o mais invocado, não é couve não, tutu de feijão. Tutu de feijão. Pastor, e o estado de Minas? Não vou falar porque aqui está cheio de mineiro. Se eu falar errado, vai me pegar lá fora. Aleluia. Mas eu falei que seria uma mensagem de reflexão, falando-nos sobre comida. E eu pincelei aqui alguns estados da nossa nação, falando acerca do seu prato predileto. Mas segundo a Bíblia, fala-nos sobre um prato predileto de Cristo, do Messias, de Jesus de Nazaré. Então vai aí pensando qual foi a comida típica de Jesus há mais de 2000 anos atrás. O quarto evangelho escreveu o evangelista João. Ele vai fazer a exposição, a escrita acerca da comida típica que Jesus gostava. Quem foi João? João, ele foi filho de um pescador chamado Zebedeu. A sua mãe chamava-se Salomé. João habitava na cidade chamada Galileia, uma cidade marítima. O pai de João, chamado Zebedeu, ele tinha um barco esse a qual a família vivia de pesca. João também ele teve um irmão por nome de Tiago. O evangelista Mateus vai dizer que quando Jesus avista João e Tiago dentro do barco juntamente com seu pai Zebedeu, Jesus o chamou ele para o seguir. E diz a literatura bíblica que João e Tiago deixou tudo e passou a seguir a Jesus. Coisa linda, coisa magnífica é alguém que ouviu o evangelho da cruz e passou
começou a seguir a Jesus. E João agora ele recebe a graça para escrever 5 livros da Bíblia Sagrada. São eles a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola escreveu segundo João. O 4º evangelho foi escrito por ele. E o livro do Apocalipse também foi escrito por João. João foi envolvido com uma graça divina para escrever 5 livros da Bíblia Sagrada. Mas o que me chama mais atenção não é ele escrever os 5 livros da Bíblia. O que me chama mais atenção é saber que Jesus, aonde passava, arrastava multidões. E entre as multidões, ele escolheu 12 homens para seguir. E entre os 12 homens, Jesus escolheu 3 amigos. E que quando o circo fechava, só existia um amigo que estava 24 horas ao lado do Messias. Até na hora do Calvário, esse amigo estava lá. Quem era? João. João, ele era amigo íntimo. João, ele era amigo peculiar de Jesus. E João agora ele escreve acerca desta palavra de reflexão, falando-nos sobre comida. Qual é a comida típica de Jesus? A Bíblia vai nos dizer no 4º evangelho, João, capítulo de número 4, versículo de número 3. Geograficamente, Jesus estava na Judeia. E João vai dizer que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Se ele foi outra vez, é porque ele tinha costume de ir na Galileia. Então ele deixa a Judeia e ele foi para a Galileia. Disse João, e era necessário ele passar pelo território de Samaria. Ele passa pelo território de Samaria. E para onde Jesus vai? Ele vai para uma pequena cidade de Samaria, chamada Sicar. Que quando Jesus chega em Sicar, ele vai até uma cisterna, um poço de água. E esse poço de água, ele foi feito pelo patriarca Jacó. Jacó havia deixado de herança para o seu filho José. Todos de Samaria, da pequena cidade de Sicar, era privilegiado porque bebia da água de Sicar. Diz-nos o texto que Jesus senta de frente àquele poço. E diz o texto que os discípulos receberam uma ordem. E a ordem foi: ide até a cidade e comprai comida. A Bíblia vai nos dizer que os 12 discípulos deixa Jesus sozinho de frente àquele poço. E eles vão até a cidade comprar comida. É bem verdade que esta agenda já estava marcada no céu. Por quê? Porque é bem sabido que enquanto Jesus estava na cisterna, iria chegar uma mulher, conhecida como mulher samaritana. Só que eu não vou pregar sobre a biografia acerca desta mulher, e nem dos 5 maridos que ela teve, e muito menos do atacante que estava com ela. Porque Jesus deixou bem claro: eu tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu. Jesus foi reconhecido pelaquela mulher por falar a verdade. Mas a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estão de volta aonde Jesus estava,
eles avistam que ele está falando com uma mulher. Quem era a mulher? Samaritana. Os discípulos se aproximam dele. E antes que os discípulos se aproximassem, diz o texto que eles se alegraram em ver Jesus conversando com uma mulher. Mas não falaram nada. Aí eles se aproximam de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus e fizeram-lhe um pedido. E aonde está este pedido? No capítulo em que nós lemos, João, capítulo de número 4, versículo de número 31. Os discípulos falaram assim: Mestre, Rabi. Na tradução Almeida Ferreira está Rabi. A palavra Rabi no seu original quer dizer mestre. Eles rogam dizendo assim: Rabi, come conosco. Eles tinham ido à cidade comprar comida. Eles vieram com comida. Agora no versículo de número 31, eles disseram: Rabi, nós rogamos-lhe que o Senhor coma conosco. Agora observa a resposta de Jesus. Versículo de número 32. Disse Jesus assim: uma comida tenho para comer, a qual vocês não conhecem. Glória a Deus. Eu tenho uma comida para comer, a qual vocês não conhecem. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. Homens que andaram com Jesus, mas não sabia qual era o prato predileto de Jesus. Isso daqui é uma mensagem no caráter espiritual. É bem verdade que eu estou agora enfrentando uma guerra no mundo espiritual, mas a palavra do Eterno é como uma espada de dois gumes, que penetra e faz divisão entre alma, junta e medula, e ela também é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações que estão presentes aqui, como aqueles que estão em casa, que estão conectados no YouTube. Deus, nesta noite, tem uma palavra profética ao teu coração. Disse Jesus: uma comida tenho para comer, a qual vocês não conhecem. Versículo 33. Os discípulos começaram a conversar um com o outro, dizendo assim: porventura alguém trouxe antes alguma coisa e deu para ele comer? Porque ele não quer comer a nossa comida. Agora eu vou falar qual era o prato predileto de Jesus. Por favor, coloque aí João capítulo de número 4, versículo de número 34. Está aí o prato predileto de Jesus. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus, aleluia. Chui arabaragasai. Porgenagá somindaragai. A presença do eterno Deus, ele está neste lugar. E Deus nesta noite vai trazer despertamento espiritual para mim e para vós outros, para que nós possamos participar desta comida no mundo espiritual. E uma vez que nós participarmos, nós seremos agraciados pela presença do eterno Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Agora entra um ponto de interrogação. Será que eu? Será que você? Será que nós temos esta comida injetada na nossa alma? Qual é a comida? Fazer a vontade de Deus. Qual é a comida? Realizar a sua obra aqui na terra. No primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 e o versículo 10. Jesus vai ensinar para os seus discípulos a primeira oração. Jesus disse assim: quando vocês forem orar, oreis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino. E eu quero fixar nesta palavra: venha o teu reino. A palavra venha o teu reino significa vontade permissiva de Deus aqui na terra. Você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso? Peça nesta noite para que o reino de Deus venha fazer parte da tua história. Porque que quando nós invocamos o reino de Deus, nós estamos pedindo para que a sua vontade, para que as suas obras venham ser manifestas em nossa vida. Antes de eu dar continuidade à mensagem, eu te convido você a adorar e magnificar a Ele, porque a sua presença está entre nós nesta noite. Você pode dar aleluia, pode dar glória a Deus. Tem a liberdade de falar em línguas estranhas, porque a presença do Espírito Santo está em nosso meio nesta noite. Aleluia. Uma comida tem para comer, a qual vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O fracasso de muitos homens, de muitas mulheres aqui na terra é porque não fazem a vontade de Deus. O fracasso de muitos matrimônios que acontecem em nossa nação é porque não faz a vontade de Deus. Que quando nós fazemos, missionária Zilda, a vontade de Deus, as obras dele são manifestas em nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, aqueles que estão lá fora vê Deus injetado em nós. E oxalá que nesta noite saia pessoas daqui com fome de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: eu estou debaixo da vontade de Deus. Existe biblicamente
Uma vontade de Deus, eu vou falar uma porque para mim ela é fundamental, mas existem várias vontades de Deus. Mas tem uma que é o princípio de tudo. E esta vontade de Deus, Ele quer que nós agregamos em nosso coração. E que quando você agrega esta vontade de Deus, automaticamente ela é compartilhada em duas vontades. Pastor, qual é a vontade de Deus? Uma das vontades de Deus foi escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Mas para ser bem preciso, no versículo 27, 25 está o princípio da parábola do Cristo. E qual seria a maior vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí ele aplica dizendo assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que tem de pessoas carrega a Bíblia, propaga e diz: eu sou cristão. Vê o seu irmão na sarjeta, em vez de dar a mão, faz derrubar mais ainda. Pastor, como é isso? Com a própria língua. Tem pessoas que não conseguem amar o próximo. Por que não consegue? Porque para mim, Adriano, amar você, eu tenho que amar a mim mesmo. Que quando eu amo a Deus, o amor de Deus está injetado em mim. Eu tenho amor para compartilhar com o meu próximo. Pastor, eu achava que você iria pular, gritar. Não. Mensagem de reflexão, falando sobre comida, o prato predileto de Jesus, e agora falando-nos sobre uma das vontades de Deus que Ele almeja que esteja injetado na nossa alma. Jesus veio ao mundo, Ele veio ao mundo por amor. Ele salva o pecador por amor. Eu estou aqui de pé, você está aí de pé, porque Jesus te amou primeiro. Glória a Deus. E eu quero falar bem compassivo, dizer para vós outros que vai chegar um dia que vai acabar todo o sofrimento, toda dor, toda lágrima. Vai chegar um dia que vai acabar todo o desespero na alma, e nós estaremos na Nova Jerusalém junto com Ele para todo sempre. Eu me emociono porque eu tenho alguém que me ama, alguém que morreu por mim na cruz do Calvário, chamado Jesus de Nazaré. Ainda ontem eu aconselhava um jovem dizendo para ele: filho, se apegue a Jesus, porque tudo aqui na terra é passageiro, mas só tem uma coisa que dura para sempre. Ele disse: qual é? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque João disse que o mundo passa juntamente com a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre.
Eu já estou de partida para finalizar a palavra de reflexão, mas falando o que o apóstolo Paulo proferiu na epístola de Coríntios, capítulo de número 13, disse o apóstolo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, como também dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino ou um tino de uma igreja, que só faz barulho. O apóstolo Paulo sabia que o ministério da cruz estava agregado no amor. Eu finalizo a minha participação dizendo: procure fazer a vontade de Deus, para que as obras dele venham a ser manifesto na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus o abençoe.